bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Nosso convidado hoje é Volney Cândido de Mello, mestre em ensino de física e doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Professor Volney, tudo bem com você? Tudo ótimo. Como é que você está, Cacá? Eu estou muito bem. Bom, antes de começar a nossa entrevista, muitas pessoas que nos conhecem, né, professor Volney, sabem que nós temos uma amizade muito grande, né? Que aliás, a pauta, como disse aqui a nossa vinheta de tema, a nossa pauta é educação, na verdade, e a educação é que nos aproximou, né, professor? Que nós nos conhecemos lá nos anos 1970, lá no ginásio, depois no colégio, né? É uma coisa bem bacana, inclusive é legal, acho que até o depoimento, né, professor? Que a importância da escola, né? Porque a escola tem uma importância fundamental no ensinar, no aprender, isso sem sombra de dúvida. Mas também na inter-relação entre pessoas, né? A gente sabe, 1970 sei lá, acho que 1974 a gente se conheceu. E a gente, mais uma turma de amigos, a gente mantém um grupo de amizade desde aquela época. Então, a escola, além de ter essa coisa de ensinar, a coisa da interação é uma coisa importantíssima. Não acha, professor? Isso é fundamental. Aliás, hoje, né, as informações estão ao alcance de todo mundo, né? Estão a uma mão, né, de distância. Você coloca num aplicativo de pesquisa, você tem a informação toda à sua mão. Por isso que eu defendo sempre que a escola, além do seu papel de construção de conhecimento, né, dos professores com os alunos, ela tem uma função muito importante nas relações que se estabelecem. Porque as principais aprendizagens hoje, elas se dão pelas relações, né? Porque a informação está ao alcance de todo mundo, né? Mas as relações não. Elas têm que ser mediadas, né, normalmente na escola. Elas são mediadas pelas relações que se estabelecem e as aprendizagens vão acontecendo aí. E por falar nisso, professor, eu não sei se, assim, você foi aluno, estudou comigo 2 anos na mesma sala, ficava colando de mim, etc. E depois você seguiu pelo caminho de virar professor, de seguir essa carreira acadêmica no ensinar, não é verdade? Então, eu queria te propor um pensamento. A gente eu tenho a impressão, e acho que você, melhor do que até a minha opinião, você era aluno e se tornou mestre, então você pode fazer uma análise melhor, não é verdade? Eu acho que uma análise mais robusta. Eu tinha a impressão, professor Volney, que naquela nossa época, lá nos anos 73, 4, 5, 6, 7, e nós estudávamos em escolas estaduais, né? Juventina, Martins Pena, na Zona Sul. O ensino em escolas do Estado era melhor do que hoje ou não? Essa é uma pergunta que há controvérsias com relação à resposta a ela. Minha opinião é que o ensino não era melhor, não. Né? Porque, para mim, ensino é a conjunção de um monte de fatores. Né? Não é apenas a aprendizagem dos conteúdos conceituais das diversas disciplinas. Ensino tem a ver com as relações que se estabelecem, ensino tem a ver com a possibilidade de acesso a essa educação. Né? Então, se eu levo em conta apenas o conteúdo propedêutico, né, de cada uma das disciplinas, eu vou pensar que naquele tempo eu tinha um ensino supostamente mais forte. Só que não era um ensino que provocava questionamentos, não era um ensino reflexivo.
Era um ensino muito mais de você, de transmissão e reprodução de conhecimentos. Veja que eu falei, reprodução de conhecimentos e não produção de conhecimentos. Né? Ao passo que hoje, né, com todas as dificuldades que nós temos, com todas as deficiências que nós temos no ensino, a gente tem uma condição muito maior de reflexão por parte de alunos, de engajamento por parte de alunos, alunos mais questionadores, né? E não o famoso rebelde sem causa, né? Nós temos alunos que desenvolvem ações humanitárias, desenvolvem ações de prestação de serviços de voluntariado, né? Coisa que naquela época a gente acabava não tendo esse tipo de indicação e de orientação também na parte do ensino. Então eu vejo essa comparação entre o ensino hoje e o ensino daquela época, eu acho que a gente tem que analisar segundo diversos fatores. Se eu olhar a respeito de uma reprodução de um conhecimento já estabelecido, eu vou falar que o ensino daquela época era melhor. Agora, se eu vou falar com relação à produção de reflexões, à produção de engajamentos maiores, à possibilidade de ter um aluno mais questionador, então eu vou ficar com o ensino de hoje. Então, são diversos aspectos a serem analisados. Outro aspecto também a analisar é a questão da acessibilidade ao ensino. Né? Vamos lembrar que nós prestamos um vestibulinho para ir para o antigo colegial. Né? E naquele vestibulinho, quem não passava nele só tinha duas possibilidades. Ou parava de estudar, ou ia para uma escola privada. Quem não tinha condições de pagar uma escola privada, parava de estudar. Né? Então eu tinha um ensino excludente. Né? Então também, se eu colocar esse ponto na balança, eu vou questionar essa afirmação de que a educação da minha época que era boa. Entendi. É verdade. Por isso que é bom ouvir quem conhece. Professor Bonei, eu vou aqui ler um trecho de um artigo do GGN, o Jornal de Todos os Brasis. É um artigo da professora Zara Figueiredo, acho que é Trípode. Se eu errar o nome dela, a professora Zara Figueiredo me perdoe. Ela é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e hoje é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela escreveu um artigo para esse jornal intitulado Educação em Pandemia, quando a volta à normalidade é o problema. Quer dizer, é recentíssimo o artigo que ela escreveu, né? E eu peguei um trecho aqui para eu poder explanar com você, professor. Ela escreveu aqui, abre aspas, em que pesem os raros discursos em contrário, a tendência apontada por diversas análises vai no sentido da impossibilidade de retorno a uma condição pré-pandêmica. E não me parecem despropositadas algumas das conclusões que se dirigem nesse sentido, do não retorno a um estado denominado de normalidade. Diante, portanto, desse suposto consenso, a questão que me parece importante a ser respondida a essa altura é o que está se chamando de normalidade e até que ponto a volta a essa normalidade ela é desejável. Professora, até que ponto, tentando responder a pergunta da professora, porque eu não sei se a nossa realidade que tinha antes era boa, né? Então, se eu partir do princípio que a escola pré-pandemia era uma escola em que eu tinha um professor ali na frente, numa aula frontal, falando 40 minutos, 50 minutos, sem que o aluno esteja numa posição ativa, então eu não quero voltar para essa realidade mesmo não, para essa normalidade. Né? Hoje, né, o momento atual, ele está impondo uma série de desafios aos professores que estão no exercício da sua função. Porque o professor não é um youtuber. Né? Os alunos sabem isso muito mais do que nós.
né? Mas o professor, ele não é. Mas os professores estão tendo que se adaptar. Os professores estão tendo que gravar videoaulas para os seus alunos, os professores estão tendo que utilizar os meios digitais para direcionar os seus trabalhos em sala de aula. A rede estadual aqui de São Paulo está utilizando canais da TV Cultura, né, para transmissão de aulas para os alunos, né? Então tem uma série de dificuldades aí. Agora, por outro lado, eu também entendo que o professor não deva simplesmente substituir aquela aula frontal que ele dava na sala de aula por uma aula frontal que ele dê em frente a um vídeo, né? Como mudou a mídia, também tem que mudar a estratégia do professor. Ele tem que propor a esse aluno atividades nos quais esse aluno tenha que pesquisar, tenha que desenvolver reflexões próprias para encaminhar para ele. E não simplesmente ficar como se estivesse na lousa dando uma aula. Claro que dependendo do assunto que está trabalhando, isso será necessário. Mas podendo minimizar e mesclar as diversas estratégias, esse é o ponto fundamental. E se o professor conseguir fazer isso agora, e os professores estão aprendendo a... É como se ele estivesse aprendendo a trocar a roda do carro, trocar o pneu com o carro andando, né? Então, esse professor, ele também está se instrumentalizando para mudar a sua aula. Então, se nós pensarmos que esse momento agora da pandemia vai contribuir para uma mudança nessa sala de aula, então esse pode ser um legado bom desse momento pelo qual a gente está passando. Entendi. Então, professor Vonei, você acha que vai haver, que tem muita gente comentando isso, né, que e eu até acredito muito nisso, que na verdade a pandemia vai ser uma divisão para muita coisa. Você acha que no ensino a gente vai ter um rompimento do modelo antigo? Aí eu lhe pergunto, provavelmente eu acho que vai ter esse rompimento, né? Mas isso é a médio prazo, igual você está falando, não adianta você fazer do jeito que era antes. Você tem, principalmente porque, né, professor? A gente tem algumas dificuldades, dizem que mais da metade da população não consegue ter internet, então não pode ser um rompimento total e não ter a aula presencial. Aliás, a gente volta no começo da nossa conversa da importância do contato, da socialização entre os alunos. Mas você acha, vai ter um rompimento, o rompimento vai ser paulatino, ou você acha que a pandemia acaba forçando aumentando essa velocidade desse rompimento? Eu acho que na educação nada acontece de forma brusca, né? Na educação é sempre processo. Então eu entendo que essa pandemia ela contribui para que exista uma mudança nisso. Não acredito de uma forma absolutamente brusca, mas eu acredito que haverá, como você disse, uma aceleração nesse processo de mudança que já estávamos passando. A gente já está há algum tempo discutindo na escola a necessidade de utilização de metodologias ativas para a educação. Metodologia ativa é aquela metodologia na qual você coloca o aluno para de fato ser o protagonista do processo. O aluno para ser o centro das atenções e não o holofote ficar voltado apenas para o professor, né? Então, o professor sair um pouco, né, do foco desse holofote e colocar o aluno ali. Eu entendo que esse processo da pandemia ele vem a contribuir para aumentar a velocidade da necessidade de implementação dessas metodologias ativas no ensino. Entendi. Na verdade, é o que você começou, professor, falando, que as coisas estão mudadas, né? Você hoje tem, e na nossa época, né, eu me lembro bem, que a gente, quem tinha Barça, era muito rico, né? Porque ter Barça não era fácil, né? Eu não lembro se alguém tinha, né, do pessoal nosso, né? Mas não sei, nem precisa dizer quem tinha ou não. Não vamos entregar quem era rico na época. Mas, ou senão a gente ia para as bibliotecas, né? Biblioteca lá em Santo Amaro, a Biblioteca Kennedy, foram importantíssimas para a gente. Hoje não, hoje você consegue uma gama de informações que é um troço absurdo, né? Inclusive um monte de coisa errada, mas tem muita coisa importante. Agora, eu queria entrar num ponto que eu não tinha nem colocado aqui na minha pauta, que você está falando de sociabilidade.
Tem uma coisa, professor Bonet, que me incomoda profundamente. Eu não sei o que mudou, você entendeu? Nós tínhamos, antigamente, um respeito absoluto para o professor. Eu via, a gente tinha, eu não sei se a gente temia, mas a gente tinha respeito pelos professores. Você é professor, você deu aula de física, hoje você é mestre, você dá palestras, etc. Não sei se você continua dando aula, provavelmente não, né? Não sei, está dando aula ainda? Não, Então, só tá. Não, tenho trabalhado com formação de professores. exatamente. Você é mestre dos mestres agora. Agora, o que eu digo é o seguinte: o que aconteceu, professor Bonei? A gente hoje vê tanta. Rapaz, vou te falar uma coisa, eu fico tão irado, porque eu tenho. Sem ser piegas, eu tinha um amor pelos professores, você entendeu? Era uma coisa, a gente tinha uma relação de paixão com o professor. Nós temos no nosso grupo uma professora maravilhosa, você entendeu? Uhum. E a gente tinha, é o que eu falo, paixão. O que aconteceu que, não estou dizendo que é todo mundo, mas você nota uma falta de respeito com o professor hoje em dia. Será que essa modernidade desvirtuou alguma coisa, não? Ao longo do tempo, a gente foi ocorrendo uma desvalorização da categoria do professor. Né? Quando eu falo da categoria profissional do professor. Perante a sociedade, ocorreu uma desvalorização da figura do professor. E essa desvalorização não é só desvalorização financeira na questão salarial. Porque se nós pensarmos, os professores naquela época ganhavam um salário que comparativamente a salários com outras profissões que tinham uma formação equivalente, não era uma distância tão grande. Hoje a distância é bem maior. Então, essa desvalorização salarial que foi acontecendo, veio acompanhada também de uma desvalorização perante as próprias famílias da figura do professor, né? Eu lembro que na minha época de aluno, na nossa época de aluno, o que o professor falasse era lei, era lei. Muito né? respeito. Né? Muito respeito, né? Se o professor falasse alguma coisa de você, você não concorda, os seus pais iriam acreditar no professor e não em você, né? Sabe assim, o que ele falava era o que estava valendo. Então, isso foi mudando ao longo do tempo e muito se deve, na minha interpretação, e não é na minha opinião e é um achismo de minha parte, não tenho pesquisa nessa área de atuação, mas eu faço uma ligação direta disso com o desarranjo familiar que se tem espalhado pelo país, né? Provavelmente. Agora, vamos voltar agora para 2020. Pandemia, não tem jeito, a gente tem que falar dela. Vamos fazer aqui um exercício rápido, professor Bonet. A China, assim, estão com medo da China, né? Nós estamos gravando no dia 11 de maio. Estão com medo, já começou a aparecer casos de novo na China, mas tomara que não seja nada, né? A China, teoricamente, levou 4 meses para exterminar, ou pelo menos cessar, para abrir a situação lá e sair do confinamento. Se a gente for usar essa mesma métrica de 4 meses, vamos chutar, a gente talvez volte em julho. Você é mestre dos mestres, você trabalha com os professores, você trabalha com direção de escolas, etc, etc, nas suas palestras. O que acontece, professor Bonet? Julho, a gente acha que teve, a gente conversou antes, acho que teve um mês de aula, se teve. Uhum. Como é que vai ser? Começa daqui, termina no final do ano, avança, passa todo mundo? Como é que fica isso, professor? Olha, em primeiro lugar, acho que na comparação com a China, em termos de prazo, né, de período para voltar a uma situação mais próxima da normalidade, porque não é voltar à normalidade ainda, né? A gente tem uma diferença muito grande, porque lá não é um sistema democrático. Né? Então, a partir do momento que lá você fala assim, fique em casa, você não ficou em casa, as consequências são outras. Né? Aqui, o fique em casa não está acontecendo o fique em casa. Né? Então, só por isso a gente, teoricamente, já tem um período maior do que lá. Né? Agora, se nós pegarmos outros locais,
que seguem um regime democrático, Itália, por exemplo, que tem um regime democrático, o fique em casa, ele aconteceu. Então a gente vê as imagens das ruas, né, a cena do Papa fazendo a realização da missa para uma praça absolutamente vazia, né? Então você vê que tem uma questão cultural por trás. Então o fique em casa funciona como fique em casa, né? E aqui a gente tem churrascos acontecendo nas ruas aí, né? Então agora mesmo na TV estavam mostrando na Brasilândia uma cena de um churrasco realizado em família, né? Então não existe ainda uma conscientização da importância do fique em casa. Nós temos um problema grave, que é um problema de falta de coesão das autoridades. Quando você tem uma autoridade máxima do país pregando uma coisa, não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, não estou criticando o presidente da República, mas essa é uma calamidade pública no país. As vaidades teriam que ter sido deixadas de lado. Nem sei se o governador de São Paulo, por exemplo, ele está fazendo. Eu acho que não, entendeu? Eu até trabalhei com o governador em rádio e ele não me parece ser isso, entendeu? Ter essa vaidade de arrumar uma briga no meio de. Então, você não tem uma coesão. Por falta de coesão, você cria uma dualidade de opinião. E aí, eu acho que, sem querer livrar a falta o erro das pessoas, porque eu acho que as pessoas têm que ter um senso crítico, mas quando você tem uma falta de integração nas autoridades, aí a vaca vai para o brejo, né, professor? Não, sem dúvida, porque aí você não tem uma diretriz única, né? E na medida em que você não tem uma diretriz única nesse sentido, aí a minha postura eu sigo pela ciência. Sim. Né? Então esse é o ponto, mas eu concordo plenamente com você. A gente tem posturas completamente diferentes. Qual está certa, qual está errada, não é o foco dessa conversa aqui agora especificamente, até porque a gente teria que levantar muito mais informações para poder analisar isso, né? Mas isso cria uma dicotomia. Né? Você cria uma dicotomia e daí vocês têm gente falando assim, eu vou fazer o meu churrasco aqui porque o presidente está falando isso. Outro vai falar de uma forma diferente porque o governador está falando aquilo. Né? Mas há um aspecto que tem a ver com a composição dessa sociedade que eu acho que diz muito na forma de atuação da sociedade com relação a isso, que tem a ver com a desigualdade social. Sim. Né? Nós somos campeões mundiais em desigualdade social. E aí, na medida em que a gente tem essa desigualdade de uma forma absurda, né, é natural que a gente também tenha comportamentos que a gente considera também como absurdos nesse processo. Né? Então, para mim, acho que vem tudo junto. Né? Nós sabemos que temos lá o comerciante, o chaveiro, por exemplo, que tem a portinha dele lá, o cantinho onde ele trabalha, que ele está pagando aluguel disso. E se ele está absolutamente fechado, como é que ele vai ter condições de pagar esse aluguel? Então, a gente tem que pensar, os nossos governantes têm que pensar nessas categorias para verificar de que forma pode auxiliá-los também. Não dá para simplesmente também falar, fecha tudo, e vou ficar fechado durante 6 meses. Como é que as pessoas vivem durante 6 meses também? Então, tem um aspecto muito sério de política pública que tem que ser pensado com relação a isso. E nesse aspecto da política pública ser pensada, eu acho que o menos... Por mais que a educação seja uma das coisas, na minha visão, mais importantes do país, para mim é saúde, educação e segurança, sabe? São as 3 coisas mais importantes, mas nesse momento eu tenho que deixar a educação em segundo plano. Eu tenho que deixar a educação em segundo plano para pensar na questão da saúde de todo mundo. Com relação a esses prazos, né, que você estava falando. No governo do Estado, a previsão é que a partir de junho já comece a ter um retorno gradativo, começando com as crianças mais novas, né, e ainda de forma alternada, não todos ao mesmo tempo. Tá? O retorno das escolas em suas condições
plenas, eu não sei se ocorre antes de agosto ou setembro. E nesse sentido, eu acho que tudo bem, volta em agosto ou setembro, e o ano letivo pode invadir o ano de 2021. Eu acho que nós teremos que pensar para frente num planejamento no qual, ao longo dos próximos 3, 4 anos, a gente vá ajustando esse processo. Não acredito que a gente tenha condições de terminar o ano letivo simplesmente em dezembro. Tá? Perfeito. Inclusive, você falou uma coisa importantíssima. Nesse ponto, eu não vou lembrar qual ex-ministro do Supremo, eu estava vendo uma entrevista dele, e ele falou que está, inclusive, na Constituição. Porque existe não é o nosso tema, mas só para encerrar essa conversa, que a gente começa, quando você bate papo com pessoas inteligentes, é sempre importante você trocar ideias. Ele estava, cara que conhece, foi ministro do Supremo há muitos anos, e essa dicotomia, né, que virou economia e saúde. Ele falou, o equilíbrio vai ser sempre importante. Só que pensa uma coisa, ele citou até algum artigo da Constituição que eu não me recordo. Só que ele falou, só que nunca a saúde vai trabalhar para a economia. Sempre a economia vai trabalhar para a saúde. Perfeito. Então você tem que equilibrar, mas vai ser sempre a economia tendo que ceder, trabalhar para a saúde, não ao contrário. Agora você citou uma outra coisa, professor, sobre desigualdade. E aí, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Nós hoje estamos gravando no dia 11 de maio, e hoje o Enem começou, salvo engano, as inscrições para a prova, que deverá ser em novembro, né? O Enem em novembro, FUVEST em novembro, Unicamp em novembro, Unesp em novembro, e assim vai. Eu lhe pergunto, com essa desigualdade que você, professor, citou, o que faz? O pessoal, muita gente, metade da população de São Paulo, pelo menos, não tem acesso à internet ainda, não tem sinal, Blas. Mas como é que faz? Eles não estão estudando, eles não estão se preparando. Dá para manter uma data dessa? Quer dizer, segundo o Ministério da Educação, até segunda ordem está mantida. A gente já não tinha que estar pensando em adiar esses prazos, professor? É fundamental que seja adiado. Inclusive porque muitos desses alunos, como você disse, 40% deles não têm internet, muitos fazem a inscrição na escola, inclusive. Utilizam o laboratório de informática da escola para fazer a inscrição. Né? Então já tem um outro problema aí, que é a própria inscrição. Não estou nem falando ainda do momento do exame, estou falando da inscrição. Né? O ministro da Educação, ele nos fala que, mas não tem problema, isso nós vamos manter, porque tem apenas 30% dos alunos, 32% dos alunos que estão no ensino médio. Só que se nós pensarmos que o Enem é uma prova que a cada ano tem 5 milhões, 8 milhões de alunos fazendo provas, nós já chegamos a ter 8 milhões, o ano passado tivemos 4 milhões e meio. Se eu pensar em 30% disso, eu estou falando de 1,5 milhão de alunos. Então, peraí, tudo bem 1,5 milhão de alunos serem prejudicados com relação a isso? Porque desses alunos, quantos deles estão em condições de ter de fato a sua aula, de ter de fato o desenvolvimento das suas aprendizagens no processo da escola? É uma parcela ínfima que tem as aulas síncronas, na qual o professor está dando aula ao vivo para o aluno. O aluno, 7 horas da manhã, tem que estar em frente ao computador para poder assistir essa aula. Né? A esmagadora maioria dos alunos do país, não estamos nem falando só de São Paulo, estamos falando do país, a maioria esmagadora não tem essa condição. A maioria esmagadora desses alunos, no país, segundo os dados do último censo escolar, 84% dos alunos do ensino médio estão na rede pública. Então, nós estamos falando de 14% dos alunos que estão na rede privada tendo essas condições. E mesmo desses 14, aquela
parcela que corresponde às escolas que têm essa infraestrutura, têm essa condição, e as famílias que têm isso, nós vamos falar de 4% de alunos, 3, 4% dos alunos. Então, é uma desigualdade muito grande. Esse processo ele tem que ser revisto. O próprio Conselho Nacional de Educação solicitou ao MEC que reveja isso e que só defina o calendário do Enem a partir do momento em que as escolas voltarem a sua atuação e o seu funcionamento mais próximo do normal que for possível. Né? Porque o funcionamento normal, eu acredito que esse ano inteiro nós ainda não teremos. Né? Esse calendário escolar, a minha perspectiva, né, é que ele vai invadir o ano de 2021. Que eu acredito que seja muito difícil finalizar o calendário escolar ainda em 2020. E aí nós temos que pensar no Enem para frente disso. Faz o Enem em janeiro, sei lá, joga tudo para frente. O Enem, o SISU, sabe, momentos de exceção exigem atitudes de exceção, vamos dizer assim, sabe, atitudes excepcionais. Né? E isso tem que ser pensado dessa forma e, infelizmente, esse calendário de Enem está sendo tratado por um viés político e não por um viés educacional. Perfeito, professor. Então, agora para a gente encerrar, fazer uma provocação para você, tá? A gente respeita todas as autoridades, não conheço o personagem que eu vou citar agora, mas você é um educador, você trabalha diuturnamente com educação. Eu queria que você fizesse uma rápida análise sobre o ministro da Educação, o Abraham, o nome dele é difícil, Abraham Weintraub. Qual a sua avaliação do que o ministro da Educação tem feito até agora? Está ajudando ou não? Ele está prestando um desserviço para a educação do país. Né? Então, por exemplo, no ano passado, a Secretaria de Educação Básica, que cuida das avaliações, a Secretaria, de Avaliações da Educação Básica, da EB, ela cuida de todas as avaliações do país. SAEB, Enseja, Enem, ela que cuida de tudo isso. O ano passado, essa secretaria, ela ficou 5 meses sem ter um diretor. Né? Então, sabe, o Enem só aconteceu, e nós tivemos problemas com relação ao Enem, né? Anunciaram 6.914 casos com notas equivocadas. Eu me arrisco a dizer que esse número é bem maior, porque eu trabalhei como gerente de avaliação numa empresa e a gente sabe que quando acontece isso é porque o banco de dados está corrompido, não é uma coisa pontual. Então, o que deveria ter sido feito naquele momento era paralisar tudo e fazer uma auditoria em todos os dados para você depois ter o andamento do SISU e resultados do Enem. E esse foi o problema do ano passado, um problema gravíssimo. Mas só não tivemos uma série de outros problemas, inclusive de logística de aplicação, porque a equipe do INEP é uma equipe muito séria, uma equipe muito competente. Porque você ficar meio ano praticamente sem ter um diretor é porque aqueles que são supostamente, utilizando o termo, né, subordinados, é porque eles são bons. Porque eles caminharam sozinhos durante meio ano nesse processo inteiro. Né? Infelizmente, esse ministro da Educação, ele, mais do que pensar em processos educacionais e pensar num processo de educação, ele se lança como um defensor ideológico de determinadas linhas ideológicas que estão sendo colocadas. Então, uma pessoa que fica desmerecendo a figura de um Paulo Freire, por exemplo, que é o patrono da educação brasileira, você vê que é uma pessoa que não entende nada de educação. Então, ele infelizmente está numa posição que está provocando um desserviço para a educação brasileira. E esse desserviço fica demonstrado agora com essa posição intransigente com relação a repensar. Não estamos nem falando de anular Enem, não é isso. É repensar a data de aplicação, a data de inscrições do Enem, buscando uma equidade maior.
no processo. Na educação, a gente tem dois conceitos que são muito importantes de serem diferenciados, que são os conceitos de igualdade e de equidade. Eu ter igualdade de prazos, igualdade de datas, eu estou provocando assim, situações iguais para todo mundo. Só que ter situações iguais, ter datas iguais, um momento único para a aplicação de uma prova, isso é uma igualdade, tá? Eu não garanto a equidade, porque para garantir a equidade eu tenho que garantir que todos tenham as mesmas condições de acesso, as mesmas condições para a inscrição, para fazer uma prova, para uma aprendizagem. E essa equidade, ela, em momento algum, ela está presente nas falas do ministro. Perfeito. Professor Vonei, queria lhe agradecer muito. Mais uma aula. Eu que já fui seu companheiro de assistir aula, agora estou vendo você dar uma aula para mim e para todas as pessoas que estão aqui assistindo o nosso canal. Professor Vonei, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito a oportunidade e desejo aí muito sucesso para você e toda a equipe. Um abraço. E você? Qual a sua opinião sobre a educação nos dias atuais? Deixe o seu comentário, deixe também o seu like e faça a sua inscrição. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!